algumas pessoas, elas têm uma dificuldade em digerir o glúten. E a farinha de trigo, ela tem glúten, né? Tem glúten lá na sua composição. Então, assim, como algumas pessoas têm essa dificuldade de digerir o glúten, para algumas delas, o glúten pode causar algum tipo de desconforto, tá? Pode causar um pouquinho de distensão abdominal. O que que é isso? É um pouquinho de inchaço. Porque pense, você come lá esses alimentos em excesso, isso para quem come em excesso, tá? Porque quem come de uma maneira moderada também não tem dificilmente tem esse desconforto. Mas para quem come lá, por exemplo, muito carboidrato à base de farinha branca, pode ser que tenha, né, que essa pessoa tenha um pouquinho de inchaço na região da barriga. Por quê? Porque o glúten, ele tem uma digestão um pouquinho mais difícil para algumas pessoas, isso não é para todas, tá? Mas o que eu quero que você entenda não é que o glúten faz aumentar manequim, ganhar peso e sem glúten, as farinhas sem glúten, não é, tá? Você só precisa realmente excluir o glúten da sua alimentação se você tiver doença celíaca, por exemplo. Ó, o meu pai é celíaco. Então, já há mais de 20 anos que ele não pode comer absolutamente nada que tenha glúten. Mas não é porque ele quer baixar peso, porque ele quer reduzir manequim. Não, é porque realmente ele tem uma doença que ele não pode, ele tem que restringir esse glúten. Ele não pode comer glúten em hipótese alguma, tá? Tanto que até não sei se você sabe disso, mas quem é doente celíaco, quem tem a doença celíaca, tem que cuidar até com os utensílios que você vai usar. Você não pode usar os mesmos utensílios que você utiliza, né, por exemplo, lá em algum alimento que tenha glúten, você não pode utilizar os mesmos sem higienizar, né, sem lavar, num alimento sem glúten, porque senão contamina. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Mas o que é? Ele tem realmente uma doença que ele não pode comer o glúten, tá? E não porque ele quer emagrecer. Porque eu vou te falar, muitas vezes as pessoas excluem o glúten da alimentação. Por exemplo, eu não como trigo, mas aí eu como farinha de amêndoa, farinha de arroz, fécula de batata, que são farinhas brancas do mesmo jeito, que são iguais, né? Ou às vezes até mais calóricas do que a farinha de trigo. Né, como é o caso da farinha de amêndoa que eu já te mostrei aqui. A farinha de amêndoa tem praticamente o dobro da quantidade calórica do que o trigo. E aí, não, eu vou substituir só porque um tem glúten e outro não. Então, o que não tem glúten vai me ajudar a reduzir manequim, o que tem glúten vai atrapalhar? Não, esquece essa história. Isso não vai funcionar, tá? O que você precisa fazer para reduzir o seu manequim não é chegar lá na casa de produtos naturais e ter que deixar sua vida lá, gastar horrores lá comprando uma farinha de amêndoa, que isso não vai ajudar no seu processo. Pelo contrário, se você consumir em excesso, pode até atrapalhar, né? Porque você vê que ela é muito mais calórica. Então, se você consumir em excesso, se você ficar fazendo, né? Se você for ficar fazendo receitinha lá de farinha de amêndoas em grande quantidade, você vai ganhar peso. Seu manequim, ao invés de baixar, vai aumentar, porque ela é extremamente calórica, tá certo? Ó, só pra você ter uma ideia, eu vou te contar uma história. Tem uma paciente minha que ela começou a se consultar comigo já há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Ela é minha paciente até hoje. E quando ela veio a primeira vez, né, a consultar comigo, ela é bem novinha, né? Na época, eu acho que ela tinha uns 16 anos, mais ou menos. E aí, quando ela veio consultar comigo, ela falou assim, Carol, eu queria te pedir uma coisa, bem, assim, algo que eu queria que você pudesse me ajudar. Eu falei, o quê? Ela, antigamente, se consultava com outra profissional. E ela falou assim, teria como você passar pra mim alguns alimentos que fossem um pouco mais baratos? Aí eu fiquei assim, meio sem entender, né? Eu falei, por quê? Ela, não, porque a outra profissional, ela indicou que eu podia comer pão feito com farinha de amêndoas. Então, eu tinha que fazer o meu pão, mas eu não podia usar farinha de trigo, nenhuma outra, só farinha de amêndoas. E assim, pra mim é muito caro. E eu não consigo, né, porque eu trabalho só ajudando a minha mãe, eu tenho, né, então eu não consigo comprar essa farinha pra comer o mês inteiro. Então, será que teria como você me ajudar? Então, assim, olha isso, olha a responsabilidade de uma profissional, né? Para uma menina de 16 anos, que tem um salário super, né, baixo, que trabalhava lá ajudando a mãe, tendo que gastar praticamente o salário inteiro dela comprando uma farinha para fazer lá o pãozinho de todos os dias, uma farinha que não ia adiantar em nada, que não ia, assim, não ia agregar em absolutamente nada no processo dela. Pelo contrário, é que eu não sei, né, também a quantidade que ela estava consumindo aí durante todo o dia. Mas se ela estivesse usando uma quantidade grande
Isso daí iria atrapalhar o processo dela, porque a farinha de amêndoas é muito mais calórica do que o trigo. Então, assim, o que eu quero que você entenda com tudo isso? Eu tenho trazido esses temas justamente para desmistificar muitos mitos e que a maioria das mulheres não tem essa informação. Então, muitas vezes elas acabam desistindo do processo ou nem começando porque não tem informação suficiente. Né? Acha que para realmente reduzir manequim tem que gastar muito, tem que comprar produto caro, que não é em qualquer lugar que acha, que esse produto vai ser um milagre da vida, e não vai, tá? Vou repetir aqui para você. Não existe nenhum alimento que sozinho faça você reduzir seu manequim, tá? Um alimento milagroso que faça isso. E nenhum alimento que, se você consumir ele, né, por mais que seja o trigo ou qualquer um outro que seja, se você consumir ele de uma forma equilibrada, de uma forma consciente, ele não vai aumentar o seu manequim, pelo contrário, tá? O que vai fazer você aumentar o seu manequim são o quê? Maus hábitos. Para você reduzir o seu manequim, você pode comer de tudo, só que você não pode comer de tudo o tempo todo.